Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maiara, eu sou enfermeira e hoje nós vamos falar sobre a sonda nasointeral, os cuidados de enfermagem, os materiais e o procedimento. Vamos começar. Então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês qual é a finalidade da sonda. Então, a finalidade da sonda é a manutenção ou a correção do estado nutricional do paciente. Quem pode passar essa sonda? É um procedimento privativo do enfermeiro, tá? Então, nós temos aqui uma imagem do lado do paciente já com a sonda. Então, ela vai entrar pela narina, vai passar pela traqueia e ela fica na posição do jejum, tá? Ela migra aqui para o jejum. Então, como nós falamos, a finalidade dela é manutenção e correção do estado nutricional. Ou seja, os pacientes que não têm possibilidade de se alimentar por via oral, por boca, por alguma dificuldade de engolir, que é a deglutir, né? Pacientes mais velhos, pacientes com Alzheimer em fase avançada, por exemplo, que engasgam muito e aí podem ter risco de broncoaspiração. Pacientes com histórico de anorexia, né, ou seja, o aporte nutricional dele é muito baixo e ele precisa fazer a manutenção do estado nutricional dele. Pacientes que estão inconscientes na UTI também precisam ser alimentados, então nós usamos a sonda para manter o estado nutricional do paciente adequado. E os pacientes, como nós falamos aqui, com quadro de desnutrição, também tem indicação de passagem de sonda nasointeral, verificando-se a correção do estado nutricional desse paciente. Vamos falar aqui um pouquinho do material da sonda, do que ela é feita. Vocês estão vendo aqui na imagem de vocês, então a sonda ela é feita de material flexível, ela é atópica, de poliuretano e de silicone, ou seja, não agride o organismo. Ela tem marcações, tá? Ó, vocês vão verificar aqui nas imagens, ó, ela tem marcações, tá? De graduação que facilitam a medida no momento da passagem, nós vamos falar sobre isso. Então ela tem uma linha também radiopaca na sua extensão, ou seja, ela é possível de ver no raio-x. Ela possui um conector Y, que é essa pontinha aqui que eu estou mostrando para vocês, que tem um ajuste muito fácil em todos os equipos para administração de medicamento, de água e da alimentação pela sonda. Tem um fio guia de aço inoxidável, tá? Com o modelo adulto. Ele fica aqui nessa ponta onde vocês estão vendo essa pontinha azul aqui, é onde fica a saída do fio guia, né? Nós puxamos e o fio guia que está até a pontinha, ele sai aqui junto com essa pontinha azul. Em crianças, o fio guia ele é de nylon, tá? Tanto pediatria como neonatal. O comprimento dele tem até 120 centímetros, na verdade de 120 a 150, dependendo do fabricante. Quais os materiais que nós precisamos para passagem de sonda? Primeira coisa, nós temos que pegar os materiais de equipamento de proteção individual. Então, a luva de procedimento, o óculos, a sua máscara. Dependendo do hospital, é preconizado também um avental, tá? Nós vamos precisar da cuba-rim, do estetoscópio para verificar a locação da sonda, de uma seringa de 20 ml, a sonda com o guia, uma xilocaína, as gases e o fixador de nariz, tá? Esse fixador aqui, ele é muito bom, tá? Mas se não tiver ele na sua instituição, é possível fazer a fixação com micropore. Vamos lá ao procedimento de passagem da sonda. Primeira coisa, explica ao paciente o procedimento. Olha, senhor João, o senhor vai precisar ser sondado para o seu estado nutricional melhorar, ou o senhor está engasgando muito. Explique sempre para o paciente e para o familiar o procedimento. Então, como nós vamos manter esse paciente? Em posição Foley, tá? Sempre bem elevado. Vamos colocar aqui uma toalha no pescoço desse paciente, ele pode nausear durante o procedimento. Nós vamos fazer a medida da sonda. Como se faz a medida da sonda? Da ponta do nariz ao lobo da orelha, e aí nós vamos descer até o apêndice estifoide, vamos colocar aqui, ó, para ficar mais fácil, 3 dedinhos, dá mais ou menos uns 5 centímetros abaixo aqui da posição do apêndice estifoide. Fizemos a medida, vamos fazer a marcação, tá? Nós vamos fazer a marcação aqui de onde nós vamos parar de introduzir a nossa sonda.
Outra coisa muito importante, eu medi a sonda, eu já tenho a marcação, eu já coloquei a toalha aqui no dorso, né, do meu paciente. Agora eu vou lubrificar a minha sonda na xilocaína, tá? Você pode colocar um pouco de xilocaína na narina do paciente e também pode usar a sua cubarrim e colocar lá, deixar ela bem úmida, né? Na verdade é um gel, ele vai ficar fixado na ponta na extensão da sonda, como a gente está verificando aqui nessa imagem, e nós vamos introduzir no nariz do paciente. A princípio, vocês vão sentir na mão de vocês durante a passagem como se fosse uma resistência. Passando-se essa resistência, nós vamos pedir para o paciente fletir o pescoço um pouco, tá? E pedir para ele fazer movimentos de engolir, vamos pedir para ele deglutir. Então, ele vai engolindo e nós vamos introduzindo a sonda, tá? Se esse paciente tossir demais, nausear, para um pouquinho o procedimento, volta a sonda, pede para o paciente respirar fundo, explica para ele antes que pode dar náusea porque vai passar na região da traqueia, mas tenha bastante paciência ao procedimento, ele é incômodo para o paciente. Você já conseguiu passar a sonda no paciente e deixou lá na marcação que você tinha feito no começo. Agora você vai injetar ar dentro do paciente com aquela seringa de 20 ml que você deixou separada no seu kit de passagem de sonda. Aspire o ar, injete no paciente e aí você com seu estetoscópio vai conseguir ouvir o ruído. Ele é um ruído bem característico, tá? Conseguiu colocar a sonda, ela está no lugar certinho, não se esqueça de fazer uma boa fixação. Para esse paciente não perder a posição onde a sonda está, com o movimento de deglutir, essa sonda ela pode migrar e o paciente também, com a língua, ele sente a sonda. Então, é importantíssimo que essa fixação esteja muito bem feita. O paciente está ok, sonda alocada, fixação ok, esse paciente vai ser encaminhado para o raio-x. O paciente voltou para o seu setor, fez o raio-x e você vai verificar junto à equipe médica a posição da sonda. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês de uma sonda posicionada no local correto. Sonda ok, fixação ok, ausculto ok. Podemos começar a alimentação do paciente por sonda e fazer os medicamentos também. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem com a sonda nasointeral. Então nós vamos testar a sonda sempre antes dos procedimentos, que é a administração de dieta ou medicamento. Da mesma forma que nós testamos na passagem com 20 ml de ar, tá? Com auxílio do estetoscópio para nos ajudar. Manter sempre a fixação íntegra da sonda. Se observou que está descolando, a pele do paciente não está totalmente limpa, né? O paciente tem uma sudorese mais intensa, troca a fixação para não perder essa sonda. Sempre antes de fixar, mantenha sempre muito bem limpa a pele do paciente. A fixação ela tem que ser trocada 24 horas ou como nós falamos aqui, quando necessário, tá? Para o paciente não perder a sonda. Cabeceira de paciente que faz uso de alimento por sonda nasointeral, sempre de 30 a 45 graus. O paciente pode ter risco de broncoaspiração. Então, é importantíssimo que esse paciente fique nessa posição de 30 a 45 graus. O paciente que tem acompanhante, orienta o acompanhante. Ele acha, às vezes, é desconfortável dormir com a sonda nessa posição, mas ele precisa entender que existe um risco maior, né, que é o risco de broncoaspirar no momento em que ele deixa essa cama mais embaixo, tá? Numa posição não adequada. Outra coisa importante, lavar sempre a sonda com 20 ml de água antes e após a administração das dietas. Paciente que coloca dieta e tira a dieta, tem os horários certinhos. E os pacientes também que fazem no momento do medicamento, tá? Então, eu vou fazer o medicamento, eu vou lavar a minha sonda, porque pode ter resíduo alimentar e esse medicamento aderir junto com o medicamento. Esse alimento, né, adere junto com a medicação. E após, principalmente, tá? Paciente que faz uso de sonda nasointeral em bomba de infusão. Existem algumas bombas hoje que já tem a opção de ejetar água, inclusive fica registrado lá no volume de líquido injetado durante o dia. Então, não se esqueça, não é porque ele está na bomba de infusão que você vai fazer o medicamento e não há necessidade de lavar. Sim, existe ali um recurso especial na sonda que permite a lavagem após o uso de medicação. Tudo isso é para evitar a obstrução da sonda. Outro ponto importante, né?
não está relacionado à sonda, mas faz parte dos certos de administração de medicamentos. Então, realizar os 13 certos antes de administrar qualquer dieta ou medicamento no paciente. Nome certo, volume certo, paciente certo. Nós vamos falar prescrição certa, se não vai esse medicamento, né? Às vezes o médico esqueceu o medicamento que ele vai cristalizar lá na sonda, esse paciente vai perder, é um medicamento difícil de injetar na sonda. Por que é difícil? Que tipo de interação que está tendo? Então, todos esses cuidados nós temos que ter na administração dos medicamentos. Nós vamos falar numa próxima aula sobre os 13 certos de medicações, tá? Realizar a troca do equipo de água a cada 24 horas, tem que sempre estar identificado, tá? Com o turno e a troca desse equipo, em caso de suspensão da dieta, tá? Exceto em parada cardiorrespiratória, lavar a sonda com 20 ml de água. Meu paciente vai fazer um exame, vou precisar pausar a dieta. Lava essa sonda para a gente não perder ela, tá? Aí, outro ponto importante, anotar o volume total infugido da dieta e medicamento durante o plantão. Isso aqui é muito importante a gente fazer também para controle hídrico do paciente. E um outro ponto aqui que a gente conversa bastante dentro da unidade de internação, que é a necessidade de contenção mecânica. Alguns pacientes entram em delírio, ou às vezes estão em sedação, então saindo da sedação, estão com vários dispositivos. Então, quando for indicado, a gente orienta a contenção mecânica, tá? O paciente acorda com aquele monte de dispositivo no rosto, primeira coisa, o reflexo que ele vai ter é pôr a mão no rosto e retirar aquela sonda, né? Então, se houver necessidade, né, quando for indicado, com prescrição, observe a prescrição médica também, tá? A prescrição de enfermagem, mantenha a contenção mecânica nos membros superiores para a segurança do paciente. Então, hoje era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like.